Eu sou a Kátia Radke e temos o prazer de contar com a participação de três pessoas extremamente engajadas no... Vê se melhorou? Não? O ângulo. Melhorou? Aprendi o ângulo. Então, recomeçando, é um prazer contar com todos que estão aqui, que estão nos assistindo online. Então, nós vamos dar continuidade ao simpósio com a mesa Preocupação com o Futuro, em que nós contamos com a Maria Luísa Gastal, nossa colega psicanalista de Brasília, membro do Comitê de Clima da IPA e bióloga, que está nos assistindo online. Bom dia, Maria Luísa, obrigada. Contamos com o Francisco Milanês, doutor em Educação em Ciências pela URGS, especialista em análise de impactos ambientais pela Universidade do Amazonas. Tá. E com o nosso colega já conhecido de todos, o Emerson Mendes, que é psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. Então, a gente vai dar início à atividade Preocupação com o Futuro. Queria pedir a colaboração dos colegas que estão nos assistindo desde casa, que se tiverem questões, comentários, por favor, cliquem na mãozinha que o Grayson em seguida passará a tela. Muito obrigada. Assim, na mãozinha da tela. Na sua não vai adiantar muito. Então, bem lembrado, é na que está abaixo da tela, na sua não vai resolver. Então, vamos dar a palavra para Maria Luísa. Nós teremos até 12h30, a nossa atividade é de 1h30, né? Então, a gente começa com a Maria Luísa, depois eu acho que pode ser o Francisco, e o Emerson no final. Maria Luísa, por favor. Maria Luísa, deu. Bom dia a todas e todos. Eu estava desativando o mudo aqui, a tecnologia atrapalhando. Vocês me escutam? Sim. Sim? Então tá, bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo muito o convite feito por essas três sociedades da terra natal, né? Eu sou gaúcha, afinal, há muito tempo desgarrada, mas... E um convite para participar de um simpósio com gente tão querida aí, né? Porque são duas ligações minhas, com a psicanálise e uma mais antiga com a biologia, está cheio de cara conhecida, inclusive o próprio Chico. Nós fomos colegas, como eu fui colega de barra do Paulo Braque também. Eu vim aqui, eu acho que principalmente, né, a partir dessa experiência que foi se constituindo, talvez por causa dessa minha herança dupla de bióloga e psicanalista no Comitê de Clima da IPA, né? Eu vim aqui principalmente para escutar, porque eu acho que a experiência que as sociedades gaúchas tiveram com as enchentes de maio, elas têm muito a ensinar, né, sobre como enfrentar essas situações de catástrofe climática. E ontem, quando eu escutei o Paulo e a Lara, e a Patrícia, eu fiquei com vontade de fazer alguns comentários, até incomodei a Rosa, dizendo como é que eu faço, mas eu vou incorporar hoje a minha fala, e inclusive agora também, depois de ouvir a Rafaela, a Beth, o Aldo, mas eu vou tentar me comportar e me manter nos limites do aceitável, né? Mas eu fui muito provocada por todas as falas, né? Em primeiro lugar, essa experiência relatada pela Patrícia me deixou, ao mesmo tempo que muito impactada, muito esperançosa. Porque se é verdade que nossos colegas, né, muitos de nós estamos imersos na desmentida sobre a emergência climática, o trabalho que ela nos relatou mostrou que outros tantos não se eximem de fazer o que está a seu alcance, né? E me chamou a atenção o fato de que a maior parte dos nomes que a Patrícia trouxe lá era de mulheres. Parece que confirma a hipótese da Lara de que é com as primas bonobos e não com os primos chimpanzés,
que a gente deve buscar inspiração para pensar saídas para essa crise, né? E eu, como a Lara também, eu tinha pensado uma prosa exatamente sobre a relação humana com o resto da natureza. E eu digo com o resto da natureza e não com a natureza, porque nós também somos natureza, né? E eu queria articular isso com a dimensão traumática da catástrofe climática. E também quero fazer um esclarecimento que eu vou usar principalmente catástrofe climática, reconhecendo, né, as dificuldades de escolher um termo correto, como nos trouxe aí a Rafaela, mas eu vou trazer catástrofe um pouco inspirada em Bion, que descreve, né, a mudança catastrófica na análise, no processo de análise, como aquele momento brusco e violento, que ele subverte a ordem do processo, coloca em risco o futuro, mas também permite uma abertura para alguma coisa nova. Então, eu vou apostar nessas duas coisas. Enfim, apostar não. Reconhecer a dimensão destrutiva da catástrofe, mas também apostar no que ela pode abrir em termos de novidade, né? De a gente pensar outra coisa que não o mesmo de sempre. Olha, há pouco mais de um mês eu estive na Patagônia. Quando eu ouvi a descrição da Lara, né, sobre Mendoza, eu imediatamente me recordei, né, do que eu vivi. Eu sempre gostei muito de viajar, eu gosto de ver novas paisagens, novas culturas, mas eu hoje viajo muito menos, por várias razões, inclusive porque me perturba contribuir com a emissão de gases de efeito estufa em longas viagens aéreas. Mas eu fui à Patagônia, um sonho alimentado por muitos anos, né? Eu quero voltar lá, inclusive. Eu não consigo descrever o que eu senti. Eu fui impactada pela imensidão, pela beleza, pela alteridade radical do mundo não humano, e eu lá, pelo silêncio e pelo encontro com a minha pequenez. Tudo foi transformador. Bota Paris no chinelo, né? E tudo foi nutridor. Quer dizer, nós precisamos desse contato íntimo com o mundo não humano. É vital, é necessário, né? Agora, a psicanálise, muito em função de Freud, a Beth já trouxe isso também, né? Como o Paim destaca essa dimensão, ela sempre destacou muito a subjetividade humana como alguma coisa especial. Nós somos organismos da cultura, temos uma subjetividade própria, o inconsciente é um inconsciente fundamentalmente humano, ainda que compartilhado com alguns animais, mas isso não é tão importante. Mas nós somos organismos que coexistem com outros seres, animados e inanimados, num mundo que nos gestou e nos constituiu historicamente. A gente não veio, pelo menos a gente acha que não veio de um Deus que nos criou, nós fomos gestados nesse mundo. O gênero Homo tem mais ou menos 2,5 milhões de anos e o Homo sapiens surgiu há 300 mil anos. Só depois de 100 ou 200 mil anos surge a cultura. Nossa evolução cultural é muito breve comparada com nossa história biológica. E em 1960, um psicanalista chamado Harold Searles, que eu acho que talvez poucos conheçam, publicou um livro. Ele trabalhava com pacientes esquizofrênicos e publicou um livro sobre a influência do ambiente no desenvolvimento psíquico e na psicopatologia. Mas ele introduziu uma perspectiva que é frequentemente esquecida no pensamento psicanalítico. Acho que o Winnicott traz um pouco disso, mas o Searles traz de uma maneira mais radical. Ele, quando fala de ambiente, ele não se refere apenas às dimensões intersubjetivas ou sociais. Ele fala também do ambiente não humano, o vivo e o não vivo. Veja que é uma concepção de ambiente vasta, né? Inclui tudo. E a partir da experiência dele com pacientes esquizofrênicos, ele demonstra que o ser humano ele não pode ser compreendido fora desse ambiente. E aí a gente começa a pensar na psicanálise, né? Não dá para se limitar à sala de análise, no processo de análise. O ambiente é uma coisa muito maior. E que, apesar dessa relação íntima com o ambiente ao longo dessas centenas ou até milhões de anos, se a gente considerar o gênero Homo,
ele diz: a humanidade se afastou do ambiente. Eu diria parte da humanidade se afastou do ambiente, o que teve consequências significativas para o nosso psiquismo. O Salles atribui esse divórcio a dois motivos. Eu acho que existem muitos outros, inclusive a psicanálise tem o seu papel nesse divórcio, né? Mas ele traz dois. Em primeiro lugar, o cristianismo, que ele diz, promove uma aproximação do ser humano a Deus pelo abandono dos nossos impulsos animais. Somos mais alma, somos mais anjos e menos corpo, menos terra, menos mundo. E, em segundo lugar, ele atribui a ciência moderna, que nega o valor da subjetividade no conhecimento e também fomenta essa ideia de que o ser humano é alheio ao seu ambiente não humano. Nós estudamos o ambiente, nós interferimos sobre ele, nós usamos os seus recursos, né? E isso mesmo diante das evidências que as próprias ciências produzem de que a nossa relação com o ambiente é inescapável. Nós somos feitos dos mesmos átomos, compartilhamos os mesmos ácidos nucleicos com outras espécies, retornamos ao pó, aliás, como a tradição judaico-cristã também reconhece, né? Somos parte do mundo. E o Salles fala que uma característica então marcante da esquizofrenia, a gente sabe disso, é uma incapacidade de conceber um ambiente não humano, diz ele, o que leva o indivíduo esquizofrênico a perceber as mudanças no ambiente como ameaças à sua própria identidade, né? Mas, diz ele, mesmo nós, os normais, temos uma tendência limitada à complexidade e à mudança do nosso ambiente. Existe um limite além do qual as mudanças no ambiente deixam de ser enriquecedoras para o ego. A gente sabe disso porque eu mesmo, que gosto de viajar, e quem gosta, quem conhece esse fenômeno, chega um determinado momento que a gente diz: eu só quero voltar para casa e ter aquilo que eu conheço. Aliás, na Patagônia houve um momento que foi uma coisa muito perturbadora. Eu disse: eu não aguento mais olhar coisa linda. Eu quero descansar. E não é porque fosse ruim, absolutamente, é porque era uma coisa excessiva, né? Então, se a experiência se torna, se essas mudanças se tornam tão velozes, tão intensas, elas podem ser desintegradoras. E o que acontece é que a gente vive num mundo que muda a uma velocidade absurda. E aí não mais só o ambiente natural, pela sua destruição e pelas catástrofes climáticas, mas também o ambiente cultural, né? Acho que várias pessoas já apontaram isso hoje. A Lara ontem, a Beth hoje, quer dizer, a cultura contemporânea enfatiza essa mudança rápida, o fluxo contínuo de informações, o que produz uma volatilidade que desafia uma ideia de permanência. Freud já trazia essa ideia da transitoriedade, mas isso agora é numa escala muito mais intensa, né? Desafia a ideia de permanência da vida e da própria história. E, além disso, né, a Lara também nos lembrou ontem, a Beth de novo, a tecnologia, além de produzir essa aceleração, ela nos afasta do resto do mundo. Ela estreita a nossa experiência aos limites das telas que estão, como essa aqui agora, para mim, a 20 centímetros dos nossos olhos, né? Eu não sinto o cheiro, eu não vejo vocês, eu não sinto a emoção dessa sala, e eu lamento muito isso, eu queria muito estar aí. Né? Eu me ressinto disso, mas essa é uma realidade cada vez mais frequente, sobretudo entre os jovens. E por esse caminho, então, eu chego ao trauma, e eu fiquei interessadíssima nos cursos promovidos pelo Beniacar, eu queria saber mais depois, né? Porque a gente sabe que a psicanálise nasce, né, como uma teoria do trauma, mas mesmo assim, desde o início, a relação do Freud com esse conceito foi muito conflituosa, né? No começo, ele associava o trauma a eventos reais, que tinham esse impacto profundo no psiquismo e uma possibilidade de transformar isso em pensamento e palavras, mas a partir de 1897 ele começa, logo em seguidinho, né, a considerar que as fantasias inconscientes não só poderiam ter efeitos traumáticos, mas que elas seriam até mais importantes, tomariam um lugar mais importante na gênese do trauma. E aí também em 1896 ele elabora essa noção do trauma em dois tempos, né? E em 1920, 26 traz a pulsão de morte e o desamparo na gênese do trauma.
Mesmo assim, com tantas curvas e desvios, lá no compêndio de psicanálise, publicado póstumamente, né, um ano depois da sua morte, ele reconhecia a neurose traumática como uma exceção ao trauma em dois tempos, e aí ele trazia, né, exemplos de um susto muito grande, e aqui me interessa, choques de trens, soterramento, etc. Freud já pressentia ali uma dimensão dessa mudança catastrófica do ambiente como situações provocadoras de trauma. Então, choque, velocidade, intensidade, desamparo são dimensões do trauma que continuam cada vez mais atuais e que nos remetem à catástrofe climática, esse acontecimento que é intenso, rápido, brutal e que se impõe a nós. Então, embora, né, como o BNK saliente, diferentes pessoas reagem a diferentes formas, de diferentes formas em situações disruptivas, tem uma coisa na catástrofe climática que é diferente e que levou um sujeito chamado Zima Woodbury, que era um estudante de pós-graduação, mas eu achei interessante a proposta dele dizer que a crise climática ela não se limita a induzir trauma, ela é uma nova forma de trauma que atravessa diferentes circunstâncias da nossa vida. Porque, afinal, dizer, quando a gente fala de mudança climática, a gente está se referindo a um ataque contínuo à biosfera que ameaça a extinção em massa e que sobrecarrega a nossa capacidade emocional. E, então, ele propõe um conceito novo de trauma climático, como uma ameaça existencial sempre presente, ela está ali, né? Sempre, que põe em dúvida a nossa ideia de futuro e que altera fundamentalmente nossa percepção de nós mesmos e do mundo. E aí, pensando no nosso trabalho com psicanalistas, é um acontecimento que ameaça não somente nossos pacientes, mas também a nós, analistas, né? A catástrofe climática, ela se apoia no mundo real, ainda que encontre ecos, é claro, no mundo interno de cada um, e ela atinge a todos, ainda que com muito mais violência, algumas comunidades que já são afetadas por essa desigualdade enorme provocada pelo neoliberalismo. Então, o trauma climático tem uma dimensão coletiva, como as guerras, por exemplo. E ele reedita uma expectativa de fim do mundo que a gente tinha durante a Guerra Fria, né? O mundo vai acabar, alguém vai apertar o botão da bomba, o mundo vai acabar. A gente agora vive uma guerra quente, né? Com o aquecimento global. E aí, ontem à noite, muitas perguntas emergiram sobre o que fazer, e eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, encerrando sobre isso. Sobre a esperança de mudança, eu busco ajuda em outras culturas, nessas que já existiram, que ainda existem, e que não estão, como lembrou o Paulo, baseadas no consumo e na velocidade. Não há uma humanidade, há muitas humanidades. E é verdade que a agressividade, conversando com o que a gente conversou hoje, é parte da nossa herança. E, sim, é verdade. Mas não só ela. Nós evoluímos como uma espécie social e cooperativa. As pinturas rupestres não mostram um sujeito sozinho, um Rambo, caçando um mamute solitário. É um grupo, né? Nós temos uma capacidade de agir coletivamente. O capitalismo não é destino, o capitalismo é contingência. E o futuro é ancestral não porque a gente deva voltar ao passado, mas porque o passado nos mostra que nós somos capazes de inventar novos futuros. A questão, é claro, é saber se a gente vai ter tempo para isso, né? O escritor indiano Amitav Ghosh escreveu um livro que eu li e que eu preciso falar dele, porque ele é muito provocador, chamado Grande Desatino, sobre a relação entre literatura e mudança climática. E ele sugere que a nossa dificuldade de encontrar uma saída se deve a uma crise de imaginação. Ele, assim como Sirdes, acha que isso se deve ao nosso afastamento do mundo não humano e dessa crença de que a ciência e a cultura poderiam manter o nosso mundo numa moldura organizada, né, previsível, organizada pelos nossos conceitos. Mas ele, no tempo das catástrofes, a gente não pode mais confiar que as ciências e a tradição nos salvarão dessas ameaças futuras. Eu não tenho respostas, é claro, mas eu acho que diante da catástrofe climática, e aqui falando para um grupo aqui de psicanalistas, né, a psicanálise é desafiada a mudar a sua postura em relação ao mundo.
A Beth já falou sobre isso agora, eu concordo contundentemente e só venho reforçar. Mudar a postura da psicanálise em relação ao mundo significa que na clínica é preciso, como propõe o Sanders, buscar compreender como as mudanças catastróficas no clima e na cultura repercutem no psiquismo dos nossos pacientes e no nosso psiquismo, porque a gente trabalha com transferência e contra-transferência. Nós também somos afetados por isso. E fora da clínica, usar os nossos conhecimentos para compreender o que acontece no mundo e agir em consequência, reconhecendo que nós somos todos afetados por ela. E assim passa necessariamente, concordo de novo, pela ação política. A mudança precisa ser coletiva. Ela tem uma dimensão individual, eu posso não viajar tanto de avião, mas isso não vai ser suficiente. E passa, como lembraram a Patrícia, a Alice ontem e hoje o Carlos, pela formação de novos analistas e, portanto, pela inclusão do tema das repercussões psíquicas dessas mudanças velozes e catastróficas no ambiente externo, tanto natural como cultural, no nosso funcionamento psíquico e nos currículos de formação. Essa é uma proposta já, que eu queria que a gente saísse daqui com ela, né? Enfim, eu acho que é um momento de sonhar, né? Sonhar um mundo diferente, sonhar uma psicanálise implicada e diferente, sonhar uma saída para o fim do mundo, né? Vamos juntos. Muito obrigada. Obrigada, Malu. É absolutamente importante essa tua colocação sobre a total necessidade que está nos desafiando, né, de mudar a nossa postura enquanto psicanalistas e de visão de mundo, né, que nós estamos vivendo um mundo em chamas e que a gente precisa ser convocado a mudar. Muito obrigada. Acho que não. Maria Luísa, queria te agradecer pela tua escuta atenta, tá? Temos muito a conversar. Francisco, então, a palavra está contigo. Alô. Bom dia. Prazer enorme estar aqui. Me sinto muito desafiado. Mais especialmente agora, depois dessa linda fala da Malu. E eu vou fazer eu desconfio que vocês não me convidaram por ser da área. Então eu vou falar de um outro olhar, né? E, embora eu sou psi também, mas o resto eu não quero dizer. Mas, colegas, e eu acho que essa situação que nós estamos vivendo hoje, em primeiro lugar, é preciso fazer essa ressalva, mudança climática virou um símbolo muito exclusivo e nós adoramos dar nome e distrair pessoas. Nós estamos numa crise ambiental planetária. O clima é uma micromanifestação disso. Gigante. A gente sentiu agora o tapa dele, né? Mas gigante, mas é uma micro perto do sistema total. Eu tenho me dedicado nesses últimos anos, já uns quantos, a tentar trabalhar a travessia para um paradigma da complexidade. E muitos nomes, muitas visões de complexidade, mas sistêmico e complexo e transdisciplinar nos diz alguma coisa. Eu adoraria passar uns quantos dias falando, mas tenho certeza que todos iam acabar mortos aqui. Então, dado esse tempo, eu vou fazer simplificações. Eu peço desculpa, porque é exatamente contrário ao que eu tenho pesquisado e lutado. Mas eu quero fazer só um raciocínio simbólico e não me agarrar nas coisas que eu vou falar. A gente sabe que a humanidade, o ser humano é um ser delicado, o tal do Homo sapiens. Ele se agregou e ele é muito movido pelo medo.
e várias atitudes, como a sociedade, etc., ajudam a lidar. O medo da natureza, onde ele viveu, em algum momento começou a ficar muito significativo, ao ponto que ele acabou se protegendo, ele lidou com o medo. Eu diria assim, o medo, importante, o medo é o nosso maior amigo, dos maiores amigos, ninguém viveria uma semana sem medo, né? Então, um aliado. O desafio da vida talvez seja fazer dele amigo mesmo e lidar com ele. Nós temos cedido, e quanto mais ele cede, mais ele cresce. E nós acabamos nos aglomerando debaixo das asas de reis, príncipes, essas coisas. E eu estou falando, e lembro como a Malu falou, da nossa sociedade ocidental branca que nos colonizou as mentes, não importa de que origem tenhamos, né? Eu não estou falando das outras civilizações, as 300 povos brasileiros, nem os outros centenas de outros povos em outros países, né? Que foram marginalizados por essa civilização nossa dominante, expansora e sugadora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós cedemos da natureza, nós perdemos uma parte da essência que nós somos, porque nós somos natureza. Somos uma manifestaçãozinha daquela riqueza toda, mas totalmente, cada dia a gente descobre mais, totalmente interdependente, né? O fato de aquele livro que até é engraçado, mas 10% humano é isso, né? 10% de células humanas, o resto... Então, nós somos uma comunidade de células que funcionou bem e evoluiu junto, né? E é dependente de outros seres que também funcionam em harmonia com as nossas células, que também já são umas harmonizações. Então, nós somos isso. Como é que nós podemos viver sem tudo que coevoluiu conosco? Nós teremos pesos. Vocês sabem muito melhor que eu que a gente pode pegar o maior monge zen do mundo, põe numa sala vermelha, aumenta a adrenalina no sangue. Ora, nós somos incapazes, o cara que mais consegue controlar o corpo não é capaz de se controlar diante de uma cor. Porque essa cor tem um significado atávico indissolúvel, sangue ou fogo. Precisa adrenalina, precisa fugir ou lutar. A mesmo controle, a pessoa mais excitada do mundo põe numa sala verde e azul, ela se acalma. Porque está acima do nosso controle, a abundância de alimento e água nos acalma. Então a gente vê de como nós, seres arrogantes, né, nós criamos a arrogância, e isolados, nós criamos o isolamento, somos absolutamente dependentes ainda desse ambiente do qual nós somos parte. Bom, esse isolamento gerou a primeira doença. Nós não controlamos o medo da natureza. E quando tu não controla, o medo cresce. As pessoas hoje têm medo de aranha, barata. Alguém já viu alguém ser comido ou morto por uma barata? Mas eu vejo as pessoas pularem em cima de uma mesa, perder a compostura por causa de uma barata. Se vocês provarem uma barata, provavelmente deve se lembrar a tâmara, porque é crocante. O cheiro não é bom. Mas o cheiro não é bom por causa do ambiente que nós construímos para elas. Baratas do mato devem ser muito mais gostosas. Tanto que a gente quase não vê barata no mato, porque todo mundo gosta. Todo mundo come. Então, o que aconteceu? Cedemos, cresceu. E aí nós começamos a nos maltratar como espécie, que é raro. A maioria das espécies respeitam os irmãos. Nós começamos a ter medo dos irmãos. E chegamos a um ponto tão requintado hoje que os mais ricos são aqueles que moram em prisões mais refinadas. Andam em automóveis blindados, casas... Então o cara construiu uma prisão para se sentir seguro. E isso é um outro descontrole. E agora a moda, que a gente tem que falar de moda, moda estatística, moda roupa também, é o medo de si mesmo, que é a maior epidemia mundial que eu vejo de depressão. E isso, claro, eu assumo a minha responsabilidade.
É uma interpretação. Mas nós estamos recuando e tudo vai crescendo. E nós estamos absolutamente desconectados de nós mesmos. Até porque, para viver na cidade onde a gente mora numa casa forte, ou alguns moram, etc., a gente também tem que ficar sociopatizando. Porque quando tu sai de um carro e para em toda a sinaleira e tem uma criança, e tu pira na 10ª criança e não tem uma moeda para dar, não tem coisa, tu tem que te bloquear. A famosa dolorosa normose do Crema. Então, eu diria assim que nós fizemos, mas eu não gosto de falar de coisas ruins, embora eu passe a vida falando, mas eu gosto de falar de coisas boas. Eu acho que a gente tem que urgentemente se unir para recuperar a conexão com a vida. E eu acho que ela não tem receita. Pode fazer todo mundo ir para a Patagônia, né? Ter um choque de natureza, ou para a floresta amazônica, que é outro choque, oposto quase, mas é espetacular. Mas nós precisamos, seja através disso, seja através do contato com o outro e a gente fazer experiências de reconexão, e seja começando por si mesmo, né? Porque nós estamos, e qualquer uma coisa, contato vai refletir outros contatos. E lidar com os medos vai refletir com outros medos. E as pessoas, nós temos uma civilização, voltando, obrigado, ocidental branca, que ela, além de fazer crescer o medo e a desconexão, ela buscou verdades para ter segurança. E aí nós criamos uma ciência que é impostora, que diz, o conhecimento é momentâneo, mas na prática todo mundo quer a verdade. Eu quero a solução. O que é o correto? Se a gente experimentasse educar pessoas, e essa é a área que eu amo, que eu vivo, educar pessoas sabendo que não existe verdade, que o conhecimento, e a ecologia nos ensina, é um conhecimento para cada momento e cada lugar, as pessoas não iam ficar tão inseguras, porque o medo vai crescendo quando tu busca coisas que não existem. Tu quer embasar na tua vida em segurança, quer casar e que dê certo, né? Não é verdade? As pessoas ainda estão mal, vai dar certo. E leva um pialo desgraçado, né? Leva ali cada tombo, a gente só leva tombo. Mas a gente é educado para ser desempoderado, para ter medo dos outros e, obviamente, ser alienado e controlado, né? É isso. Então, a minha mensagem final, que eu estou acabando aqui, eu estou preocupado, a minha mensagem final é assim: nada dentro deste processo civilizatório vai fazer senão maquiagem, que é o que nós estamos fazendo, chamando de desenvolvimento sustentável. A gente até apostou nisso, a gente foi contra, apostou, lutou por isso, eu trabalhei muito com isso, e venceu a maquiagem. Então, nós estamos tranquilos indo para o abismo, fingindo que é uma longa estrada na natureza e é um buraco. E a gente não está enxergando. Então, nós precisamos de uma revisão civilizatória de valores, de prazeres, de medos e de compreensão, porque tem duas formas de olhar a vida. Acabo aqui. Senão vão começar a tirar em mim, eu sei que o pessoal é meio violento. Tem uma forma de olhar a vida. Vamos brigar e vencer. Ou vamos amar e incluir. Vamos amar e incluir. Atualmente, no planeta, todo mundo está vendo que o brigar e vencer está dominando. Mas é a luta do medo e do ódio. Contra isso, esses dias me disseram, uma professora me disse assim, me calou no coração, uma senhora super inteligente, no debate agora sobre educação ambiental, ela diz assim, negra, ela diz assim, mas nós somos a carne, né? Nós somos os mortos, nós somos os caras atropelados, e tu vem me falar de amor, não dá para trocar esse termo, ela viu? Bem assim, mas ela colocou muito bem colocado, eu adorei, aprendi muito. Aí eu perguntei para ela assim, tu acha que nós vamos conseguir vencer eles na agressividade? Alguém tem esperança de ser mais violento que os trogloditas? Desculpem os trogloditas.
Então é isso, não tem outro caminho. A gente tem que entender que não tem outra opção. A opção é incluir, é amar a diversidade contra o ódio, contra a exclusão, contra o cancelamento. Então, só que, três fins, né? Agora é o último fim. Só que nós estávamos loucos de esperança, a natureza nos deu caminho, porque a crise é a oportunidade. Nós fomos educados que crise é culpa, não sei o quê, mas crise é oportunidade, é maravilhoso, né? E nós estamos reconstruindo o Rio Grande do Sul exatamente igual que antes, para na próxima chuva perdermos o estado de novo. E tem gente ganhando burras de dinheiro na indústria da desgraça. E nós não estamos conseguindo atuar. Nós precisamos, como cidadãos, recuperar o domínio sobre o Estado e sobre a nossa vida. Obrigado. Francisco, eu achei muito interessante o que tu falaste sobre a questão da revisão civilizatória, né? E fiquei pensando que o medo, ele é um aspecto estruturante, e que o problema, me parece que, acho que nós todos estamos sentindo, que o fato da destruição desenfreada ter um aspecto mortífero, e que esse é o grande problema que nós temos que enfrentar. Obrigada. Então, Emerson, agora a palavra é tua. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar e agradecer a todos os organizadores, a inclusão da SPPEL, que eu estou aqui representando. Quando começar... o ângulo. Quando começaram a me envolver na atividade aqui e perguntaram algumas coisas, há uns 2 anos eu assisti a Malu, que foi a primeira psicanalista que eu assisti falando sobre a questão climática em Fortaleza, não sei se ela lembra, há 2 anos. Tá? Impactou muito. Então, foi uma pessoa que eu falei com a Caterine lá, acho que a Malu é uma pessoa para a gente conversar e tal, mas eu perguntei, mas quando é que vai ser esse evento? Daí me falaram, olha, o evento vai ser dia 30 de novembro. Eu falei, deixa eu checar a agenda aqui, porque eu acho que 30 de novembro eu combinei com meus filhos que nós iríamos assistir a final da Libertadores em Buenos Aires. Olhei, 30 de novembro, final da Libertadores. E daí pensei, cara, deve dar um baita azar, 3 meses antes, o time ainda nas oitavas, tá? Tu dizer que tu não vai aceitar o evento, tá? Um evento para ir assistir o final da Libertadores, ia ser uma desgraça. Então, coloca a foto, por gentileza. Como é que é o nome? Grayson, por gentileza. Calma. A foto. Olha só, já fui mais jovem, e o da esquerda ali, tá? É mais velho do que eu na foto. O que leva um paranaense como eu a ser torcedor do Botafogo e sofrer feito um desgraçado a vida inteira? Fui ver o time ser campeão depois dos... Já era residente para ver o Botafogo ser campeão pela primeira vez. Pior do que isso, o que leva 2 infelizes ali se abraçarem e seguirem no pai, e estarem sofrendo comigo e sofrerem hoje, um em São Paulo, outro em Pelotas? O que leva a isso? O que leva ter essa paixão? Tu acha que a tua neta vai escapar, que tu me mostrou ali uma fotinho, toda vestida de colorada? Tu acha que ela vai escapar desse destino? Ela não tem como escapar desse destino. O que leva
a isso, e o meu neto ter o fardamento hoje, o que é? Relacionamento. É a relação, é o que eu investi neles. É eu ter comprado o fardamento, é eu ter levado ele nos estágios, é eu ter contado a história deles, é eu ter contado a história da relação com meu pai botafoguense. Quando nós estivermos assistindo o jogo hoje, meu pai estará presente. Espero que isso faça alguma conexão com o que eu vou falar. Já contou o tempo? Tudo isso aí, Paty? Então, quando eu falei com a outra Rosa, eu falei, olha, eu não entendo de clima, mas eu acho que a gente tem uma especificidade, e aí a nossa conversa ontem, a nossa especificidade é de que forma nós podemos mobilizar afetivamente as pessoas a se ocuparem com essa questão. Eu vou contar vou contar algumas histórias até o tempo acabar. Histórias prosaicas do meu umbigo. E espero que vocês consigam fazer disso algo mais para pensar essa questão. As ameixeiras que eram nosso pai. Nos mudamos na semana que completei 7 anos. Leontina faria 5, Karime 3. Nossa mãe apaixonou-se pelo lugar. De cima do morro, na periferia da periferia da periferia de Ponta Grossa, avistava-se boa parte da cidade. Engendrou-se uma negociação a perder de vista. No fundo do terreno, com a madeira da antiga casa, construiu-se uma meia-água, versão anos 70, dos sonhos da casa própria dos Becher Mendes. Nossa mãe, como uma colona, determinou-se a fazer do pedregulho um jardim-horta. Muitas vezes, antes de liberar-me para brincar, impunha-me que eu enchesse um saco com estrumes dos cavalos, que viviam nos terrenos baldios da redondeza. Segundo ela, não havia melhor adubo para suas roseiras. Acho que, por questões de princípio, suas mudas precisavam ser roubadas de galhos de outros jardins. Exagero. Primeiro ela pedia. Sim, se negassem, então ela fazia justiça com as próprias mãos. Certo dia, nosso pai chegou com 2 mudas de boa procedência. Eram enxertos. Como se a expressão fosse um sobrenome quatrocentão paulistano, de 2 ameixeiras. Uma vermelha e outra da tradicional amarela. Foram plantadas em linha, com 5 metros de distância entre elas. Perdidas em meio a dezenas de arbustos, roseiras, xaxins, orquídeas. As intervenções no jardim de ambos eram proporcionais ao número de palavras que cada um usava. Meu pai morreu 3 anos e meio depois que nos mudamos. Não sei precisar quanto tempo depois de plantar as ameixeiras. Ficaram lembranças, objetos, contudo, os 3 filhos precisavam de algo vivo, que crescesse com eles, ou como eles, que frutificasse, que os alimentasse afetivamente, algo no qual pudessem subir e pular de cima. Também que pudessem cuidar, regar e oferecer o melhor para o seu desenvolvimento. Sim, quando chegassem na adolescência, também gostariam de fazer as devidas podas. Óbvio, as ameixeiras tornaram-se a presença viva e em desenvolvimento do nosso pai. Portanto, eram ele e eram nós. Com elas, cada um dos filhos dialogava em sua sombra. Foi horrível quando, após uma forte tempestade, chegamos em casa e avistamos a ameixeira amarela dividida, parte em pé, parte caída. Era como se o raio novamente tivesse caído no mesmo lugar. Cuidadosa com a memória do pai, para os filhos, nossa mãe, com arames e borracha, juntou as 2 partes em um único tronco, que assim seguiu se desenvolvendo.
Em compensação, foi a primavera maravilhosa quando a ameixeira vermelha floriu pela primeira vez. Se o imperador japonês tivesse visto como ela ficou, nos contrataria para coletar o adubo do Morro do Sabará para suas cerejeiras. Dia a dia, acompanhamos o desenvolvimento dos frutos. Queríamos e não queríamos que eles amadurecessem. Mesmo sem sabermos, precisávamos compreender e elaborar a diferença entre o canibalismo e a identificação, entre a concretude literal e a simbolização. Nunca mais comemos ameixas iguais, mas nosso pai seguiu frutificando dentro de nós. O jardim da nossa mãe segue poluidamente exuberante. De puxadinho em puxadinho, sua meia água transformou-se em uma água inteira. As ameixeiras não existem mais. Cumpriram sua missão ao nos acompanharem até a vida adulta. A vermelha está gravada em nossa memória, carregada com os frutos que nos alimentaram. O velho tronco morto da amarela dá vida para novas orquídeas. Nada mais literalmente simbólico para representar a vida que existe na morte e a morte que se carrega em vida. Agora precisamos mudar nossa mãe do seu jardim e seus puxadinhos. Eles se transformaram em um perigoso labirinto cheio de escadas e espinhos. Ela concordou em comer a ameixa. Tomara que suas samambaias, orquídeas, lírios, árvores da vida que lhe acompanharão possam ser suas ameixeiras que manterão vivo o seu passado. Isso eu escrevi uns 12 anos. Há uns outros 5 anos, eu faço um outro relato. Rafael, o menorzinho da foto ali, o terceiro, saiu de casa às 7. Primeiro Porto Alegre, depois nos últimos 3 Florianópolis. Após 2 semanas da primeira quarentena, não sabíamos que seriam várias, ele regressa para seguir seu home office por alguns dias em Pelotas, que se tornaram semanas até definição que ele ficou 2 anos lá. Sua pequena mala se tornou insuficiente. A manutenção do apartamento desnecessário. Sintonizados com a fluidez e impermanência dos tempos atuais, rapidamente vendeu alguns eletrodomésticos, móveis, deixou algumas coisas na casa de amigos e trouxe o restante dos seus pertences. Na chegada, me aponta para um vaso com algumas espadas de São Jorge, mantidas só com água, e me pergunta, lembra? Já respondendo que só mudou o vaso, quebrado em uma faxina. Elas pertenciam ao apartamento que morávamos antes de sua migração. Complementa que elas o acompanharam por todo o período. É interessante a forma pela qual somos representados nas mais diversas relações. Pode ser fotografia, plantas, músicas, ou a paixão pelo clube, etc. Estranho, no sentido freudiano, que o objeto tenha sido uma planta, pois nunca ouvi demonstrar interesses por jardins e garimpando as mudas para montá-lo. Não. Demonstrar interesse. Tá, minha pressa, eu me perco. Estranho que o objeto tenha sido uma planta, né? Pois não via ele nisso, né? Hoje, utilizo parte dos meus finais de semana olhando para o projeto do meu jardim e garimpando as mudas para montá-lo feito um quebra-cabeça, algo que se relaciona com a minha mãe. Ou seja, as escolhas permeiam gerações. São decisões movidas por determinantes inconscientes ligados às famílias pelos fios invisíveis dos afetos, interesses, que não se sabe onde nasceram, nem por onde andarão. Também somos reino vegetal, mineral, entre tantas outras possibilidades. Mais 3 minutos. Por anos, mantive uma relação de ambiguidade com o jardim. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu me preveni aqui. Estava mal. Por anos, mantive uma relação de ambiguidade com o jardim. O jardim da minha mãe, né? O gramado era o campo no qual eu driblava adversários imagináveis. Tabelava com o muro, chapelava a azaleia e concluía após driblar o pé de hortênsia, que funcionava como uma goleira.
Por outro lado, minha mãe sabia quantas rosas tinham em cada roseira. Não adiantava querer esconder. Ingenuamente, às vezes, eu colava com durex os galhos quebrados. Quando descoberto, punição dobrada. Com o tempo, comecei a me interessar mais pelos jardins e suas plantas. Confesso que ainda resisto às roseiras, mas adoro árvores e arbustos. Quem conhece minha mãe diz que minha mão boa advém dela. Hoje, envolvido com o paisagismo da minha casa, estou mais atento aos diversos jardins, arbustos e árvores que habitam o meu entorno. Pesquisando, fantasiando uma árvore para um lugar específico, lá pelas tantas comecei a atentar aos jacarandás da minha cidade. Passei a vê-los em lugares nos quais sempre passava antes, olhava-os, mas não os enxergava. Tal qual as crises, né, sobre o que nós estamos falando. Depois de algumas semanas, ao chegar na casa que moro há alguns anos, enquanto abro o portão do condomínio, olho para o lado e vejo um jacarandá lilás como os que eu avistava em outros recantos. Ele sempre esteve ali, mas meus olhos não estavam prontos para ele. Escrevo olhando para um jardim menos poluído do que o da minha mãe, belíssimo, com árvores de tamanho que não terei tempo de tê-las. Também alguns butiazeiros, nova descoberta, né? Durante a viagem, em direção a férias no Uruguai, em um caminho que sempre disse que era entre o nada e o lugar algum, Pelotas-Chuí, viagem que devo ter feito quase uma centena de vezes, igualmente passei a ver enormes butiazeiros, imponentes, quase como praga nos campos neutrais. Vi beleza onde antes olhava monotonia. Para terminar, abre aspas. Ouvir não é o mesmo que escutar. Olhar é diferente de ver e enxergar. Entender não é o mesmo que compreender. Simpatia não é o mesmo que empatia. Ser bonzinho não deve ser confundido com ser bom. Falar não é o mesmo que dizer. Saber não é o mesmo que de fato ser. Essa citação é do Davizinho. Há décadas tive contato com ela. Frequentemente a utilizava em aulas, mas foi no contato pessoal com ele, numa reanálise, já no final da sua vida, que o conhecer se transformou em conhecer e em reconhecer o sentido. Desenhar o cheiro das árvores, como descreve Manuel de Barros, é um longo caminho. Para isso, desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Manuel de Barros também. Minha mãe estimulou-me a fertilizar, plantar. Davi a enxergar, escutar e não somente olhar, ouvir. Manuel, a magia de cheirar cores, enxergar vozes e ouvir cheiros. Todos jardineiros de alma. Hoje, quando o meu neto chega lá em casa, eu caminho na volta no muro e ele chama aquilo de o mato do vovô. Se tudo correr bem, meu neto, quando morrer, terá acontecido 200 anos entre o nascimento do meu avô e a morte deles. 200 anos. E assim como a paixão pelo Botafogo, a relação com as árvores estará nele, como há 200 anos estava no meu avô. Espero que tudo isso tenha feito algum sentido para o que eu quero falar, como a saída passa por cutucar as relações de afeto. Só a racionalidade não dará conta. Durante 50 anos se fez propaganda de que cigarro mata e não teve nenhum impacto na diminuição do fumo. Só teve impacto as propagandas que mobilizaram os adolescentes a pensarem afetivamente que talvez aquilo os tornasse menos desejáveis. Para a guria que ele pretendia beijar à tarde. Dizer que ele ia morrer de câncer não fazia efeito.
Emerson, muito obrigada. Eu achei lindíssimo o legado metafórico que tu nos trouxeste através dos jardins e plantas. E fica para mim, né, a questão da representação, fica para mim a questão identificatória, né, do investimento libidinal que nos atravessa e que é potente para abrir caminhos para a mudança, e que talvez esse seja o grande link com o tema que nós estamos conversando, né, da catástrofe. Já nem sei mais, acho que não é bem essa palavra, mas enfim, assim direi, da catástrofe climática que temos vivido. Muito obrigada. Então, agora abrimos para a plateia e para as pessoas que estão em casa poder conversar conosco. Lucas. Olá, pediram para mim fazer a pergunta de novo, tá? E eu vou reformular novamente. O Vladimir Safatli, ele tem o livro que é o Circuito dos Afetos, que é uma filosofia necessária para a teoria política da transformação. E lá ele fala que tem dois afetos centrais na política, a esperança e o medo. E daí ele busca em Lacan que viver sem esperança é também viver sem medo. E pensando nisso, eu fiz uma proposta para escrever minha dissertação de mestrado, que é para analisar o discurso de corpos políticos que foram afetados nas enchentes, que participaram de alguma forma, e não escutar deles, né, a esperança ou o medo, porque isso é mais comum da gente viver, e sim de analisar essa questão da angústia e o desamparo como a nossa maior força política. Era essa a minha questão, e que se vocês teriam algo para contribuir em relação a isso. Obrigada, Lucas. Queria perguntar para a mesa se a gente pode escutar mais uma questão. Cristina e a Anne Marlise, então, por favor. Bom, obrigada à mesa, também muito bonita, acho que aprofunda o que a gente viu, né, na primeira mesa da manhã, e me fez pensar, eu acho que tem uma questão que atravessa a fala de todos vocês e que também me faz pensar muito. Tenho pensado, a gente estava comentando no intervalo, que é a questão da nossa, de como é que a gente entende a relação com a natureza a partir da nossa cultura, que é diferente do entendimento que os povos originários têm, né? Que é uma relação diferente, é uma cosmovisão diferente, que nos ajuda muito, e que a gente não entende, a gente olha com preconceito e não entende o que eles dizem, e eu acho que vocês três trouxeram, de certa forma, é uma aproximação com essa outra cosmovisão, que passa pelos afetos, que passa pelo reconhecimento da ancestralidade, da vinculação com a nossa natureza. Então, eu estou com pena porque eu vou ter que sair, não vou poder ficar até o fim, mas a minha questão é essa, assim, da gente poder pensar e trazer esse outro conhecimento que nos afasta desse olhar individualista, esse olhar fechado em uma visão de mundo. Em algum momento eu me lembrei, eu estava lendo um livro recente do Eduardo Viveiros de Castro, e ele coloca que nós já acabamos com várias civilizações, já acabamos com vários mundos. Se a gente pensa nos incas, nos maias, são mundos que acabaram com toda a sua cultura, e a gente está fazendo isso de novo, e acho que a gente se ligar com a ancestralidade, né, é o que nos permite um futuro. Obrigada. Obrigada, Cris. Anne Marlise e Alice, e aí fechamos só essa rodada e depois reabriremos. Eu também queria agradecer, né, as falas de todos vocês e lembrando, né, até a partir do que o Emerson traz, que sempre é bonito, né, Emerson, as coisas que tu escreves, né, mas eu acho que também é um bom exemplo, né, dessa relação, né, que vai se dar com a natureza através de uma vivência familiar, né, transgeracional, né, porque a planta está podendo ir de algo muito bonito,
né, da identificação muito saudável, mas que nos dá uma dimensão da importância, né, desse trânsito familiar do intrapsíquico, né? Eu acho que o Francisco estava trazendo, e a Malu também, essas dimensões que vão na direção da complexidade, né? Então, eu me lembrei do Fanon, quando ele fala da dimensão, né, filogenética, ontogenética e sociogenia. Ou seja, tem dimensões aqui, se a gente vai ampliando, que muito desses medos e das coisas que a gente vai se relacionar com a natureza e tudo, tem uma dimensão, né, vamos dizer, tanto da educação para nos proteger a natureza, como, né, a cultura, a sociedade nos deseduca, né, e cria patologia o tempo inteiro, né? Então, assim, tem uma dimensão que ela não é, vamos dizer assim, tão inspiradora, né, como esses exemplos, né, que o Emerson traz. Então, eu gostaria de ouvir nessa dimensão da sociogenia, da patologia que vem disso, né, e me lembrando um pouco, né, dessa sabedoria que vem, né, tanto dos povos originários quanto dos afrodescendentes, quando eles trazem, né, a questão da cultura dos terreiros, né, tem uma coisa muito importante, que eu acho que vai se alinhar com a complexidade, que é a ideia não da linha reta, da encruzilhada. Tanto é que muitos dos trabalhos, né, são feitos até para os times ganharem nas esquinas, né, quando tem uma encruzilhada ali que vai ser feito o trabalho. Então, da importância, que é como se a cultura é essa do homem branco colonizado, né, toda essa, é uma linha reta. E é uma linha reta que tem nos levado muito mais para precipícios do que para outra coisa, né? Então, essa criação de encruzilhadas, de outros caminhos, né? Que isso tem a ver, ao meu ver, com essa complexidade que tem que ser contemplada e que, ao mesmo tempo, dá esperança. Porque, na medida em que a gente vai indo em mais encruzilhadas, nós temos novos caminhos que podem ser abertos. E isso é uma filosofia dos terreiros aqui. Né? Então, eu queria só trazer essas dimensões. Eu também queria agradecer, eu acho que o enfoque, né, do simpósio era trazer pessoal de outras áreas, né, para a gente poder fazer outros contatos. E agora, aqui, né, e a partir dessa fala da Anne, mas antes eu também pensei, por que não tem ninguém aqui para nos falar sobre a visão dos povos originários, gente que seja mesmo, né, indígena, alguém dos quilombolas. A gente está falando de precisar fazer contato e, ao mesmo tempo, falando só entre brancos, só de uma classe, só de um ponto de vista. Então, eu não estou dizendo isso, que eu acho que é só a gente se reunindo e se dando conta, como a gente fez, que a gente pode ir nessas encruzilhadas, né? Senão a gente acha que falando entre nós, já que estamos em áreas diferentes, estamos complexizando o suficiente, né? Então, eu acho que levar isso adiante com pessoas que são dessas outras culturas pode acrescentar ainda mais para nós, nesse sentido. Alice, a propósito, nós estávamos conversando no intervalo e certamente esse vai ser um próximo passo, né? Da gente poder ouvir aqueles que a gente não costuma ouvir, que certamente tem muito a nos ensinar. Então, Malu, Francisco, Emerson, a palavra, então, para o bate-papo de vocês. Malu, que tá. Fala, Malu. Bom, eu queria fazer, só para começar a disparar dois comentários aí, né? Eu achei muito interessante essa ideia da Malise das encruzilhadas. Eu tenho uma amiga, comadre, bióloga como eu, e que trabalha muito trabalhou no Instituto Socioambiental, trabalha muito, inclusive, com culturas originárias.
e ela está bastante também preocupada, como todos nós, e ela brinca, ela diz que ela é uma ex-humana, porque ela não quer mais ser humana. Está muito ruim esse negócio de ser humano, então ela é uma ex-humana. E a gente conversa muito sobre o que fazer, né, quais são as alternativas, e ela tem uma expressão que eu acho interessante, Ana Marlise, que não tem saída, a gente vai ter que procurar as brechas. Mas eu achei essa ideia da encruzilhada mais interessante, né? Porque eu concordo, e concordamos, a Nurit também, essa minha comadre, em que não é um caminho linear esse pelo qual a gente descreve essa humanidade. E acho, agora eu vou retomar isso, acho que nós, psicanalistas, temos, claro, a psicanálise foi lá forjada em Viena, no século XIX, a gente tem essa compreensão de que o inconsciente, enfim, é esse inconsciente ainda, em grande medida, concebida por Freud. Agora, que outras contribuições essas encruzilhadas, né, a Marlise trazem para a compreensão do inconsciente também. Quando a gente fala de pulsão de morte, e eu também acredito em pulsão de morte, eu quero dizer isso, mas existe esse determinismo? Será que o destino da humanidade é esse mesmo? Ou nós temos outras encruzilhadas para escolher, né, para esse caminho que a gente toma? E é por isso que eu digo que eu acho que essa ideia do futuro ancestral, inclusive do Krenak, não é uma retomada de alguma coisa que já foi. É a gente, a partir da encruzilhada, se permitir pensar outras coisas. E isso, para a psicanálise, é problemático, porque tem uma certa moldura teórica na psicanálise que, às vezes, a gente fica com medo de abandonar, ou com medo nem de abandonar, de problematizar, né? E acho que agora, nesse momento de encruzilhada, porque vivemos como espécie e como planeta um momento de encruzilhada, a gente vai ter que também agarrar, como dizia meu analista, o touro pelo chifre, né? E pensar nisso, né? O touro está passando aí, ele pode nos atropelar ou a gente pode montar nele e ver até onde ele nos leva, se ele pode nos levar para lugares mais interessantes, né? Então, é muito legal essa ideia da Alice de trazer, quer dizer, não numa postura colonial, deixa eu ver o que esses primitivos têm a nos dizer, não é isso, é outra coisa. O que eles sabem que eu não sei? E o que a gente pode saber juntos a partir desse momento que a gente compartilha. Obrigada, Malu. Francisco e Emerson, eu só vou pedir para vocês, nós temos mais colegas inscritos, que a gente seja breve, porque o tempo é um dado de realidade importante. Em primeiro lugar, eu vou dizer que ele falou que não entende de clima e criou um baita clima aqui, então não tem nada mais forte do que a prática, né? Então, em segundo lugar, eu vejo essa colocação dos valores que está relacionado à nossa civilização, vamos assim dizer, com duplo preocupação. Primeiro, todas as civilizações brasileiras, por exemplo, etc., estão ao mesmo tempo que a nossa aqui. Tem a mesma riqueza, refinamento, etc. A diferença é que eles fizeram outras opções. Eu também acho, e na minha juventude tendi mais a de alguma forma, endeusá-los, né? E o meu conhecimento, à medida que foi aprofundando nessas áreas, eu vejo que são outras opções. O que eu vejo é o seguinte: nós temos uma civilização que não só destrói as outras civilizações, como faz parte da forma dela de se pôr no mundo. A nossa civilização é uma civilização de invasão, de guerra e destruição. E nós temos muito que aprender com as outras, não há dúvida, que não fizeram isso, seguiram outros caminhos, mas nós temos que encontrar um caminho, e eu acho, pessoalmente, aí a única coisa que eu tenho uma dúvida tremenda, eu tenho pensado muito, que eu estou trabalhando
A minha pesquisa é a produção de um tipo de desenvolvimento novo, disruptivo. Eu acho que a disrupção tem que ser grande. Porque pelas frestas se chega no mesmo lugar. E nós precisamos de uma mudança drástica, estrutural, e não é nem para salvar o planeta, é para salvar a nós. E nós somos o planeta, né? Então nós somos parte dessa coisa toda. Então é um processo só. A gente tem que olhar com um olho grande e generoso e temos que fazer uma ruptura, porque caso contrário, nem o sofrimento das catástrofes, que nós temos chamado de catástrofe civilizatória, não climática, mas civilizatória, nem esse sofrimento está nos levando, nos acordando, nos dando... E aí faz parte do... E aí desculpe se eu me alonguei um pouquinho, mas nós estamos buscando racionalmente a saída. E a razão, quando esmagou a emoção, através das caças às bruxas, e esmagou a transcendência através da operacionalização das religiões, tirou de nós as facetas mais incríveis, embora ódio, elas continuam trabalhando no escuro, só que não reconhecidas e não dominadas. Esse é o pior. Então, através da racionalidade pura, nós não vamos resolver uma questão que a racionalidade criou. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Quando tu fez a pergunta, eu não estava no clima emocional, porque eu tinha... Né? Então, eu só vou fazer uma associação, que talvez não tenha nada a ver com o que tu busca. Na tua colocação, só me soou, retumbou, esperança e experiência. Tem uma frase jocosa, que eu não sei se é do Milo Fernandes ou do Nelson Rodrigues, que fala assim: um segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. É bruto se a gente não tiver a possibilidade de ter um segundo casamento, mas é bruto se tu não aprender nada com a experiência também. Né? Então, senão o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto casamento só viram sempre o primeiro. Né? Uma outra coisa, numa anotação aqui, que eu tinha falado para escrever, eu coloquei Mãe Terra, e daí eu associei de novo, Mãe Terra, bonobos femininos, né? A gente não chama Pai Terra, Mãe Terra. Né? De novo a ideia do feminino, né? E aí eu associo um pouco com a minha mãe, né? Era semi-analfabeta, ou semi talvez seja um eufemismo, mas que hoje que ela está demente, eu e minhas irmãs ficamos nos perguntando quanta experiência e quanta coisa intuitiva a mãe tinha e que nós não perguntamos para ela, e não temos mais para perguntar. Que talvez sejam esses povos que, né, nos trouxeram até aqui, a nossa carga genética desse povo, né, e eles tinham tanta coisa para dizer, e talvez passou o tempo e não temos mais para perguntar, como tem coisas que eu fico, né, eu queria saber da minha mãe, mas eu não tenho mais acesso a isso. Então, agora mais 3 colegas que eu vou pedir que façam formulações breves para a gente poder ouvir a mesa. É a Rosa Skeff, a Denise e a Beth. E aí nós encerramos, porque estamos no nosso horário. Primeiro é a Rosa. Bom, o que eu queria, sem muitas delongas, é primeiramente dizer que, como coordenadora desse simpósio, juntamente com a Luciana, nós crescemos, aprendemos muito nesses 2 dias, e eu acho que as mesas foram de excelente qualidade, com seus temas apresentados, e foram excelentes os convidados. Na verdade, eu me apaixonei por todos. E eu acho que ficou muitos registros desses 2 encontros, de ontem e de hoje,
que nós temos que levar muito em consideração. Primeiro, algumas palavras-chave desses dois. Narcisismo, de vida e de morte. Letramento, aprender mais com esse tema. E não só nós, adultos, mas realmente registrar isso para os nossos filhos, nossos netos. Acho que a parceria das sociedades psicanalíticas é fundamental. Nós todos vamos caminhar para o mesmo lugar e de repetirmos encontros como estes, com a sugestão muito valiosa de trazer esse povo que justamente não está aqui, mas que a gente aprendeu hoje que é preciso estar. Então, um agradecimento às ideias, aos temas e às pessoas que participaram. Obrigada, Rosa. Rosa, por favor, para a Denise. Começa pela Beth. Bom, a Denise e eu vamos fazer jogral. Bom, eu queria cumprimentar vocês, muitas ideias vão surgindo à medida que cada um fala. A Malu eu já conhecia de outras mesas, enfim, e vocês que eu estou ouvindo sobre o tema agora. Mas a Denise me passou a palavra antes dela, porque ela estava, eu suponho, querendo trazer a questão do território para o psicanalista, que, digamos assim, o nosso umbigo é o nosso consultório. E nós precisamos romper, eu acho, esse umbigo e ir e trazer para os nossos encontros, como a Alice falou, um indígena, pessoas negras, pessoas de outros territórios que não compartilham com nós para realmente poder colaborar. E eu fiquei pensando, o Emerson tem uma capacidade literária e cria um clima muito interessante e assim, eu gostaria de ler mais quando ele escreve. Mas eu fiquei pensando também numa moça que a Alice e eu trabalhamos na periferia e que a casa dela, qualquer chuvinha, alaga, que ela só pode sair de bota de borracha. Como é que ela vai transmitir esses laços de pertencimento e de afeto, tendo que viver com a filha para levar no colégio, se embarrando toda? E como é que isso vai repercutir nas nossas mudanças? Como é que se constitui para ela as questões ambientais, que são absolutamente estranhas, porque ela não tem apropriamento suficiente de poder para poder, de alguma maneira, se implicar nisso. Essas 80 pessoas que dominam, na verdade, o mundo e que poluem gravemente, estão numa distância dela, e ela é uma areinha que está ali e que tem um areial. Né? Como é que a gente pode implicar essas pessoas? Né? Eu acho que era isso que eu queria colocar. Eu acho que a gente chegou numa encruzilhada hoje. Eu gostei muito da encruzilhada tua, Anne. Alguma coisa tem que mudar e a Alice sugeriu que na próxima vez, que deverá ser breve, a gente trazer quilombolas e indígenas, que é um plano desde outro simpósio, né, Vera Hartmann. Mas eu queria falar do medo. E da palavra letramento, que ela não está me agradando muito, porque ela passa por algo do cognitivo. E desde ontem nós estamos tendo contato com experiências que trazem afeto. Eu até me lembrei de um tango que eu canto. Não, eu não vou cantar, mas eu vou depois dizer a letra que fala sobre meu pai, minha mãe no jardim, o meu pai que colhia o mel, a minha mãe que plantava jasmins. Eu sempre me emociono com essa música, que é uma música de meio ambiente, família e laços. Agora, eu me lembrei que uma babá minha foi a minha pitangueira, ela vive ainda, ela tem
muitos anos de vida, e eu me deitava no colo dela e comia as pitangas, e as mais lindas pitangas eu dava para a mãe e para o meu pai. E ela até hoje vive e produz a pitangueira, pitangas enormes. Mas eu queria só rapidamente comentar do medo e do território. A gente faz um trabalho com educadores da rede municipal em áreas vulnerabilizadas, e nós, sabe, os psicanalistas, recebemos os educadores aqui nessa sociedade, para quem nós dávamos aulas, seminários sobre as crianças, o desenvolvimento das crianças. Nós ensinávamos para elas. Ainda bem que isso caiu por terra, porque elas rapidamente disseram que as crianças delas, as reais, eram completamente diferentes das nossas crianças de consultório. Dá, mas com a pandemia tivemos que ir e entrar na casa da turma, e ir para o território. E a primeira vez que nós fomos, Flávia, tu te lembras? Nós fomos com muito medo em 3. A gente não sabia bem de que a gente tinha medo, de subir o morro. Eu estava com muito medo. E a nossa surpresa foi que, à medida que subíamos o morro, aquelas pessoas nos indicavam o caminho, nos acolhiam, nos ofereciam espaço para estacionamento, havia cães esperando a gente na entrada da escola, o guarda, a maioria das pessoas negras, nos cumprimentavam, e nós ficamos pensando no medo. Então, a gente tem que ir para o território e se misturar com as religiões, epistemologias que a gente desconhece. Bom, não sei se vocês querem falar, querem trocar mais alguma ideia, embora estejamos chegando bastante perto do final, que eu quero daí também poder fazer um agradecimento, mas, enfim, a palavra ainda é de vocês. Alô? Bem rapidinho, eu queria só agradecer, e não é formalidade. Eu acho que a gente fez uma coisa diferente hoje. E essa ideia de que a gente tem que ir para o território, ela é fundamental, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender botando o pé na lama, ouvindo outras coisas, e aí, quem sabe, a gente se reunir aqui para compartilhar o espanto. Obrigada. Obrigada. Bom. Alô? Agora foi. Agradecer também, acho que isso aqui é um espaço que eu me sinto acolhido e acho que é um espaço de construção, acho que é legal. Infelizmente, esses temas são tão complexos que a gente mal consegue introduzi-los, né? Eu, quando ele falava, eu fiquei pensando em Rupert Sheldrake, que é um biólogo que criou a noção de campos mórficos, uma forma não genética nem ambiental de transferência de informação, e pensei também no tão maldito ou bendito Bert Hellinger, que, sem conhecer o Rupert, criou as constelações ou a ciência, que também trabalha com uma terceira forma de herança que é muito peculiar, muito peculiar. Então, eu só me lembrei disso e eu me despeço dizendo assim, nós precisamos recorrer a todas as experiências, porque o nosso estado de penúria é grande, então a gente precisa muita inspiração. Não podemos ser prisioneiros de nenhuma crença, senão nós estamos ferrados. Muito bem. Não sei se foi bom para vocês, foi bom para mim. Mas foi muito legal. Não perder de vista, eu não sei como é que nas duas sociedades aqui
se passa isso. Ontem a Sandra falou no 5º eixo, né? Na minha, que eu represento, talvez parte dela, existe resistência em relação a isso. Existe também resistências em relação às questões da centralidade, da periferia do umbigo, de ir para a periferia do umbigo. Essa é uma coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte: um jeito de engessar os movimentos é uma busca de unanimidade, de consenso. Eu ia dizer foda-se, não sei se pode dizer isso aqui. Pode, está permitido. Foda-se os consensos, as unanimidades. Quem quer trabalhar só no consultório, que trabalhe bem, vai ser legal, vai ser bom, vai ajudar um monte de gente. Quem quer sair, que saia. Um só não pode segurar o pé do outro. Então, eu acho que esses são os movimentos. E para terminar, eu diria o seguinte: e se o Botafogo não for campeão hoje? Assim, os afetos envolvidos e mobilizados ao longo da campanha sobreviverão. São mais importantes do que o desfecho. O desfecho, a gente não tem controle. Tu participa do processo. Né? Graças. Foi muito bom. Bom, então eu escrevi umas poucas palavras para a gente poder se despedir. E eu quero dizer para vocês que eu saio daqui mais preocupada e desacomodada do que eu cheguei. E talvez isso seja o melhor que possa ter acontecido. Temos, sim, do meu ponto de vista, que nos desacomodarmos. Precisamos nos sentirmos muito mais implicados nessa situação emergencial que nós estamos vivendo. Precisamos olhar para ver, como disse a Luciana e como disse o Emerson, e que nós temos um grande compromisso, e que nós aqui da sociedade montamos um comitê de estudos de psicanálise e clima, porque o nosso grande compromisso com a humanidade é não esquecermos do que vivemos e do que seguimos vivendo. Não passou. E pelo que nós ouvimos de todos os colegas, ainda vem situações piores e a gente tem que se preparar para isso. Eu quero agradecer a Luciana, nossa diretora de ações na comunidade, e a sua comissão, pelo empenho e dedicação na união junto com a Brasileira e com a Sociedade de Pelotas para fazer essa parceria tão produtiva e tão fértil que gerou esse simpósio que nos inquieta e que todos saímos com vontade de sabermos mais. Eu gostei do que a Malu falou, gostei de todos, né? Mas pensei a ideia de que a gente possa sonhar, né? Quando a gente pode sonhar, a gente tem esperança, a gente tem o potencial criativo. E eu acho que nós precisamos, sim, sonhar com um mundo melhor e que a gente possa fazer cada um a sua parte. E eu acho que ouvirmos os povos originários já começa a ser, além de um sonho, ser a transformação numa possibilidade. Muito obrigada a todos. Patrícia quer se despedir também, e eu quero agradecer imensamente a todos os convidados e a todos os que ajudaram a fazer esse simpósio ser tão fértil. Obrigada. Bom, eu queria agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre a esse trabalho conjunto com a SPPA e com a SPPEL. Eu queria agradecer a Rosa Skeff, nossa diretora de comunidade, e toda a Luciane, a Kátia, toda a equipe que trabalhou na elaboração desse simpósio, que foi excelente e nos inquietou e vai gerar também em nossa sociedade um grupo de trabalho. Nós vamos fazer um grupo de estudos sobre essa questão climática, para que a gente possa ter uma sensibilização, né, e um comprometimento
Eu já tinha falado no quinto eixo também, ontem, mas nós temos toda essa intenção de que a formação seja mais sensibilizada com essas questões. Só 2 palavras que eu gostaria de deixar, assim, dessa última manhã, da mesa da manhã, que é um novo pacto civilizatório, né, é necessário, de valores, de prazeres, de medos e de compreensões, né? E que as identificações se fazem pelas relações afetivas. Muito obrigada. Alice pediu a palavra. Bem aqui. Fazer um agradecimento especial para uma bióloga muito jovem, que é a Júlia, filha da Magali Weinstein, que orientou esse simpósio. Nós nos juntamos para fazer o simpósio e estávamos completamente perdidas, e ela veio, a gente convidou, deu aula, nos orientou. Então, essa questão da inversão das gerações pode ser muito favorável e não sobrecarregar os jovens se a gente pudesse colocar no nosso lugar de que não somos nós que temos o conhecimento sobre isso, pelo menos na nossa área. Então, um agradecimento especial à Júlia, que foi muito, muito didática, porque ela é professora já, e muito acolhedora com a nossa ignorância. Só isso. Bom, eu quero uma coisinha. Um minuto só. A Júlia, eu acabei de mandar um livro para ela. Porque ela nos ajudou horrores, só para você saber. Então, eu quero terminar retornando um pouco ao início, né, dizendo que eu acho que esse simpósio dedicou muito amor, muita gratidão à nossa querida Joyce, que não está aqui fisicamente, mas está entre nós com toda certeza. Muito obrigada. Desculpa. Eu falei ontem, mas eu preciso falar hoje, de novo, que é a Séries. A Séries foi uma pessoa histórica em Pelotas. Fui aluno, colega, supervisionando, supervisor, colega de todas as relações. Uma relação de amor na minha vida, de alguém que me sustenta num certo sentido emocionalmente, até hoje, né? Uma pessoa muito importante para Pelotas, que também perdemos esse ano. E eu também queria dedicar, em parte, todo esse movimento nosso ao nome a pessoa da Séries Tavares, né, uma psicanalista de Pelotas.